os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Rezemos por Cícero uma Ave Maria, para que ela possa cobri-lo com seu manto sagrado e que seu divino Filho Jesus possa fazer descer sobre ele línguas de fogo, para que a palavra anunciada por seus lábios sejam fumegantes ao nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. O evangelho de hoje que vamos meditar está em Mateus capítulo 13, versículos 18 até o 23. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, inconstante, sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. E o terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele o cuidado do mundo e a sedução das riquezas sufocaram e o tornaram infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e compreende e produz frutos, 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois que isso chega dos 28 anos, a vista não é mais a mesma não, viu? Fica meio complicado. Irmãos e irmãs, boa noite a todos, mais uma vez. Aqueles que me conhecem e os que não me conhecem ainda, me chamo Cícero. Faço parte da renovação carismática já há algum tempo. E sempre que o Senhor prepara, a gente compartilha um pouco da palavra de Deus. Vemos nesse evangelho de hoje, interessante, a explicação porque muitos de nós não chegamos a um certo ponto de fé que até mesmo nós desejamos, que nós almejamos chegar. Está explicado porque a razão e o motivo, e que muitas vezes participamos de momentos até, digamos, incríveis no mundo espiritual, e muitas vezes não conseguimos ir além daquilo que já foi ouvido, de que foi ensinado.
Quantos de nós somos esse tipo de terreno? Terrenos espinhosos, terrenos impróprios, que não oferece muito produtividade no reino de Deus, com a palavra de Deus. Essas preocupações que nos sufocam no dia a dia, digo isso porque cada um de nós aqui tem as nossas preocupações. Se hoje ouvimos a palavra de Deus, a exortação, mas quando chegarmos em casa, muitas vezes o inimigo já tende a trabalhar para que ela não seja fecunda, para que ela não faça o efeito do qual, o objetivo do qual ela foi destinada. Já participei de grandes eventos maravilhosos, e acho que o último deles que eu participei foi com o saudoso Padre Rufus, há mais de 5 anos atrás, que foi extraordinário o que a gente viu. Apenas com a pregação que ele fazia, as pessoas caíam, as pessoas gritavam, as pessoas... porque acontecia muita libertação enquanto ele falava. E ele mesmo dizia que ele disse que nunca andou, ele disse que já tinha andado em 92 países, mas nunca andou num lugar como Fortaleza. Um lugar ruim de se trabalhar espiritualmente, um lugar perigoso espiritualmente, de muita violência no mundo espiritual, não só física, mas também espiritual, porque Fortaleza está no índice de uma das cidades mais violentas, né, do Brasil, e quem sabe até do mundo. E ele relatou isso por ser um exorcista muito forte no que fazia, com muita autoridade. Ele disse que nunca viu uma cidade como Fortaleza. Ele disse que chorou sobre Fortaleza. Por quê? Por causa dessas batalhas espirituais, por causa desses terrenos que a semente era lançada, mas que não produziam frutos, por causa daquela perseguição, daquela amarração espiritual que ela existia. E se você tem um pouco de curiosidade de ver, basta ver, você colocar no YouTube ali na Canção Nova, você pode botar um fone de ouvido para captar melhor, você vê, enquanto ele está falando e orando, o que acontece ali ao redor. O mover do Espírito Santo no meio daquele povo, que aquelas pessoas vão sendo curadas, libertadas de todo tipo de mal que ali se encontram. E participar desses momentos bons, muitas vezes fica só naquele momento que a gente está lá, mas quando a gente volta, que a gente está com aquele gostinho de querer mais, o inimigo já vai trabalhando com as preocupações que vão lançando dentro da gente. Preocupações não só do dia a dia, com a luta, mas se eu vou conseguir, se eu vou dar conta. E o reino dos céus exige muito dessa maturidade espiritual em nós, para que a gente possa ir além daquilo que Deus tem para nós, de alcançarmos o céu. Vai muito além nesse requisito que Deus nos almeja. Me recordava aqui da oração do povo do saída do Egito. Olha para você ver como é que o inimigo trabalha no nosso coração. Deus nos oferece liberdade, Deus nos oferece terra nova, vida nova, mas o inimigo trabalha nisso. Se vocês perceberem, quando o povo estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, diz os estudiosos, teólogos, que eles rodaram 40 anos em círculos. Não foi em reta, mas em círculos. Por quê? Porque eram pessoas de cabeças duras e pessoas de corações terrenos espinhosos, pedregosos, que Moisés de tanto falava, tanto ensinava, e as pessoas por um momento ouviam, mas por outro o inimigo vinha e tirava o que foi lançado. E ali eles caminhando por aquele lugar para sair dali, no cansaço do dia, na preocupação do dia, o que é que eles diziam? É interessante uma frase que eles falavam: olha o que é o inimigo, nos manter preso à escravidão, com falsas ilusões, com falso conforto e bem-estar. Eles diziam: por que saímos do Egito? Para viver nesse sofrimento e tormento. Lá nós tínhamos tudo. Nós tínhamos, falavam até temperos, cebolas, alhos, como era bom nossos temperos.
Eles mal sabiam que o gosto da vida nova, do sabor da liberdade, ali diante deles, e eles lembrando da escravidão. Porque assim muitas vezes somos nós, lembrando da vida velha. Porque o reino de Deus é assumir esse compromisso novo, de mudança, de ser terra nova. É assumir esse compromisso de verdadeiramente essa conversão. Porque o converter é você mudar algo para outro. Não é uma coisa que vai ser de imediato, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada, amadurecida no nosso ser, no nosso coração, para que verdadeiramente haja essa graça em nós, para que haja verdadeiramente esse mover de Deus em nossas vidas. Me lembro do testemunho, logo aqui em Penaforte, do evento que a gente estava, e o pregador disse: olha, fiz um evento em Penaforte, uma cidade muito complicada de se trabalhar, mas a semente foi lançada, e pela graça do Espírito Santo, o coração que recebeu foi um terreno fecundo, onde a mulher era prostituta, tinha acabado com um casamento de um homem, e aí, ouvindo aquela palavra que veio, a palavra entrou, germinou, fecundou, e daquele dia ela procurou o pregador e disse: olha, hoje, através de você, Deus mudou minha vida. Contou a situação pela qual ela vivia, e disse: hoje eu não quero mais saber disso, eu quero me libertar disso e caminhar com o Senhor. É essa semente lançada em nós que nos faz mudar de vida, como fez Zaqueu. É mudar, não de princípio radicalmente, mas a forma de pensar, a forma de agir, de se comportar, principalmente no nosso meio religioso. Meus irmãos, há alguns relatos de que o Papa Francisco fez uma profecia de que a igreja iria passar por um breve momento de tribulação. Não ia ser algo muito comprido, mas um breve momento que iria deixar a sua marca. E essa profecia já se cumpre pelo que a gente tem visto no nosso meio. Os terrenos que outrora foram bons estão se tornando terrenos pedregosos, espinhosos, por causa das preocupações mundanas, da insistência de querer reformular a igreja, de querer reformar a doutrina da igreja, os dogmas da igreja. Tanto os padres como os bispos e o Papa sofrem todo dia essa pressão do inimigo no ouvido, porque o Senhor lançou na sua igreja, no terreno bom, tudo que foi ensinado desde até o princípio até agora. O inimigo tem trabalhado para reformular, e essa tribulação tem permitido entrar as heresias dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, para que sejam modificados. E não é a igreja que tem que se adequar a mim, é o contrário, é eu que tenho que se adequar a ela. É tanto que, veja como é as coisas, como a gente tem que ser aquele terreno bom. É como dizia aquela irmã que eu esqueci o nome dela, que é evangélica, né? Terra seca, não produz, não dá fruto, tu vai para o inferno. Mas assim, é aquela, se deixasse esse terreno, para que quando você dá com essas tribulações, a gente não ser tão fraco, ao ponto muitas vezes de abandonar tudo. Com os discursos da teologia da libertação, de que quase tudo é permitido, de que o pecado é uma coisa que botaria em nossa cabeça, que não existe. A gente tem até que ter cuidado com esses discursos, até mesmo de sacerdotes e bispos que estão se permitindo isso, para que essa tribulação, breve tribulação que venha, afete os terrenos e os nossos corações. Nós que somos chamados a ser sal e a ser luz nesta terra, neste mundo, em que a gente sabe, meus irmãos, que não é fácil. A era em que a gente está vivendo não é fácil a gente demonstrar fé, a gente professar fé. É uma era complicada, uma era crítica, mas que não como no Oriente Médio e outros países em que as pessoas perdem suas vidas por causa do Evangelho.
A gente ainda está no lucro porque a gente tem essa liberdade de falar em alguns cantos, mas em alguns cantos do Brasil já tem perseguição que você não pode falar, que você não pode professar fé. Então o Senhor nos pede que sejamos verdadeiramente esses terrenos que dê bom fruto, que germinem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa comunidade, focando no Senhor, na sua obra, de que tudo que Ele nos ensina é para o nosso bem maior, é para algo maior. Eu digo a você que não é fácil. Eu disse a vocês, hoje eu posso estar falando para vocês, mas amanhã ou depois, a gente não sabe. A gente está sendo tentado a todo momento. A gente é de carne, é de osso. A gente tem as preocupações. A preocupação tem que ser na medida correta, porque ninguém vive sem ela. Ela faz parte do convívio. Mas não é uma preocupação exagerada que nos vai tirar a vida, a saúde. Como eu dizia, como uma velha, numa certa comunidade bem antiga, uma velha que morava numa casinha simples, casinha de barro, do taipo, bem simples, e lá ela guardava um baúzinho, e ela tinha uma neta, ela dizia, minha neta, olha, tá vendo aquele baú? Ali existe algo que você só deve mexer em último caso, em última necessidade, não mexa sem necessidade não. Quando precisar, tiver necessidade, minha filha vai lá e mexe. Aí um certo dia, a velha passou mal, teve uma queda de pressão, teve um piripaque, começou a revirar o olho, a desmaiar. A neta foi, lembrou do baú. Correu no baú, quando viu, era meio quilo de farinha. Rapidinho correu, botou no fogo, fez um pirão ali para a véia, deu para a véia começou a recuperar as forças, foi se animando. Aí a véia lembrou, a véia disse, minha neta, não me diga que minha filha mexeu naquele baú. Mexi, vó, a senhora estava precisando filhar, pegar a farinha e para a senhora comer. A véia disse, minha filha, não disse que só pegasse numa outra necessidade, numa precisão grande. A preocupação da véia em guardar aquilo que é perecível, que dá força à véia. As preocupações exageradas que a gente carrega na vida, minha gente, são essas. E a gente tem realmente essas preocupações, mas ela tem que ser numa medida sadia, não numa medida em que a gente vá perder até o foco na graça de Deus. É isso? Hoje mesmo não me lembrava, porque eu tenho minhas preocupações. Eu estou aqui, mas às vezes o pensamento está lá, em algo que eu tenho que fazer, um compromisso que eu tenho que honrar, e eu me esqueço de que as nossas preocupações. Não que Deus vá compactuar com algumas irresponsabilidades. Eu faço, deixa aí que Deus vai resolver. Vamos fazer, não, deixa aí que Deus faz. Não, não é bem assim não. Tem que ser com espírito de moderação e prudência, para que a gente não acabe enchendo os pés pelas mãos. Mas hoje eu me lembrava do episódio de Agar e Ismael no deserto. Por não ser o filho da promessa, foi expulso ele, sua mãe, a escrava de Sara, foram para o deserto. Agar vai para um canto, se ajoelha, deixa Ismael no cantinho e diz, a única esperança que ela tinha era a morte. A única certeza, a única preocupação que Agar tinha naquele momento era ver Ismael morrer e depois ela morrer também, ou ela primeiro e Ismael depois. Mas Deus, quando tem promessa na nossa vida, Deus, quando tem semente forjada ali para lançar em nós, Ele não abandona. Mesmo sabendo que muitas vezes nós não somos aquele filho da promessa como deveríamos ser, mas Deus não nos abandona. E ali Deus envia o anjo para socorrer Agar e Ismael ali no deserto, para que a história daqueles dois não terminasse ali. Então, meus irmãos, preocupação existe, dificuldade existe, mas que a graça de Deus tem que ser maior em nós, para que possamos testemunhar para os outros que ainda não creem, que ainda não esperam, que não confiam, para que sejamos verdadeiramente luz e sal na vida do outro. Fácil não é, mas impossível também não é.
Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.